Fala pessoal, estamos de volta. Dessa vez com um grande problema, o maior poderio bélico do mundo apontado para o Brasil. Para entendermos como chegamos até este ponto, precisamos voltar ao dia 9 de setembro de 2025. Nesta data, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos da América, o jornalista Michael Schellenberger fez uma pergunta diretamente para a porta-voz do governo americano, Karoline Leavitt. O questionamento foi claro, incisivo e preocupante. A pergunta foi a seguinte: quero saber se você poderia dar alguma visão sobre se o presidente está considerando medidas adicionais contra a Europa e o Brasil, não apenas por causa da censura, mas também pela prevenção de candidatos políticos de realmente competirem em eleições. Nós já vimos agora na Romênia, na França e agora na Alemanha, com Joaquim Pau, esforços para basicamente impedir candidatos de conseguirem competir em eleições. O presidente demonstrou alguma preocupação em relação ao presidente Bolsonaro, que está sendo impedido de concorrer. Tudo isso está acontecendo no contexto de aumento da censura em plataformas online, de plataformas americanas, e de esforços para censurar americanos. Eu, pessoalmente, estou sendo investigado em um processo criminal junto com meus colegas brasileiros por termos publicados Twitter, pelo ministro do Tribunal Brasileiro, Alexandre de Moraes. Somos muito gratos porque o presidente impôs sanções Magnitsky contra o juiz. E a resposta foi a seguinte: eu não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje, mas posso lhes dizer, isso é uma prioridade para o governo, e o presidente não tem medo de usar o poder econômico, o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Agora precisamos analisar as implicações dessa declaração. O Brasil, ao ouvir estas palavras, se vê diante de uma situação extremamente complicada, pois estamos falando da maior potência bélica contemporânea. E mais do que isso, em nossa vizinhança, na costa da Venezuela, já se encontram posicionados diversos armamentos de guerra norte-americanos. Entre eles podemos destacar porta-aviões da classe Nimitz e da classe Gerald Ford, cada um deles capaz de transportar até 90 aeronaves de combate, incluindo os caças F-35 Lightning II. Também temos a presença de destroyers da classe Arleigh-Burger equipados com o sistema Aegis e mísseis Tomahawk, que já foram usados em conflitos no Oriente Médio com extrema precisão. Além disso, submarinos nucleares da classe Virginia, capazes de lançar mísseis de cruzeiro e permanecer submersos por meses, garantindo total capacidade de ataque e defesa. Não podemos esquecer dos bombardeiros estratégicos B-52 e B-2 Split, que já participaram em guerras no Iraque, no Afeganistão e em Kosovo, sempre com grande poder de destruição. Agora façamos uma pausa para a comparação com o Brasil. Nosso país, segundo dados oficiais de 2024, possui aproximadamente 350 mil militares ativos, enquanto os Estados Unidos contam com mais de 1.300.000. Em relação a equipamentos, o Brasil possui pouco mais de 120 aeronaves de combate ativas, enquanto os Estados Unidos superam a marca de 13 mil aeronaves militares. Em navios de guerra, o Brasil conta com pouco mais de 100 embarcações, contra quase 500 da Marinha Americana. Quando observamos os gastos militares, a diferença é ainda mais dramática. O Brasil investe cerca de 20 bilhões de dólares por ano em defesa, enquanto os Estados Unidos ultrapassam a marca de 800 bilhões de dólares anuais. Isso significa que o Brasil investe menos de 3% do que investem os americanos. Há notícias ainda mais preocupantes. De acordo com relatórios recentes, o Brasil teria munição suficiente apenas para poucos minutos de uma guerra em larga escala contra uma potência como os Estados Unidos da América. Isso mostra a fragilidade de nossas forças diante de um confronto direto. E aqui chegamos à questão política que motivou a fala americana. O presidente dos Estados Unidos considera que o Brasil está seguindo para uma ditadura do judiciário. Essa visão é reforçada pelos argumentos da direita brasileira, que aponta como intervenção do judiciário diversas decisões desde a eleição presidencial, em que medidas desfavoráveis ao candidato Jair Bolsonaro teriam alterado o equilíbrio do processo eleitoral. Entre os pontos destacados estão as decisões sobre inelegibilidade, o bloqueio de canais de comunicação digitais e medidas interpretadas como censura a vozes opositoras.
Tudo isso cria um cenário dramático. De um lado, a maior potência militar do planeta, equipada com tecnologia de ponta e experiência em múltiplos conflitos ao redor do mundo. De outro, o Brasil, com um poder militar modesto, com carência de munições e equipamentos, enfrentando ainda uma crise institucional interna. O risco é real e as consequências, caso esse embate escale, podem ser devastadoras não apenas para o Brasil, mas para toda a América do Sul. Agora vamos dar crédito ao veículo que trouxe a notícia. A notícia foi publicada pela revista Veja, um veículo de comunicação brasileiro fundado em 1968. A Veja é conhecida por sua linha editorial mais próxima ao centro-direita, com posicionamentos críticos a governos de esquerda no Brasil. A matéria foi assinada pela Editoria Internacional, que geralmente se posiciona em defesa de valores liberais e democráticos, situando-se, portanto, mais próxima do campo político de centro-direita. Do ponto de vista internacional, a fala revela o peso geopolítico da crise brasileira. Os Estados Unidos, maior potência militar do planeta, deixam claro que acompanham de perto os desdobramentos internos do Brasil. Por outro lado, o Brasil, com recursos militares limitados, se vê em posição delicada, exposto a pressões externas enquanto enfrenta divisões políticas internas. É um alerta quando uma potência desse nível menciona a possibilidade de força. O equilíbrio regional inteiro pode ser afetado. De um lado, a maior potência militar do planeta. Do outro, o Brasil, com forças limitadas e uma crise institucional interna. O risco é real. As consequências, se esse embate escalar, podem ser devastadoras para toda a América do Sul. É necessário, neste ponto, fazer uma reflexão. Diante desse quadro, a palavra que devemos resgatar é prudência. É preciso cautela, é preciso diplomacia e, acima de tudo, reflexão sobre o papel do nosso judiciário. Será que não passamos do limite em relação ao cerceamento da liberdade? Eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. E se este conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal